Meus amigos, em parte o Flamengo deu um all-in no poker. Assim, é tudo ou nada. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área e nada mais. Seguinte, Jorge Sampaoli é o novo treinador do Flamengo, ele era o plano B ao Jorge Jesus e isso foi deixado muito claro pelo Flamengo nas entrelinhas até. E o Flamengo foi percebendo ou se sentindo enrolado, deixado de lado e meio que cozinhado pelo Jorge Jesus e focou os esforços em Jorge Sampaoli e o acordo acabou acontecendo até rápido. O Sampaoli não é a primeira vez, né, que se liga o nome do Sampaoli ao Flamengo, isso já lá atrás tinha sido um buchicho em torno do nome do Sampaoli, mas por diversas questões nunca rolou. O Sampaoli adora praia, gosta muito do estilo de vida do Rio de Janeiro, já tinha se adaptado muito bem a Santos, tem casa em Búzios e o acordo acabou sendo muito facilitado porque o Flamengo precisava e o Jorge Sampaoli queria. E aí, por que eu digo que é tudo ou nada? Com o Sampaoli é 8 ou 80, não tem meio termo. A carreira do Sampaoli é assim: trabalhos ou muito bons ou muito decepcionantes, como, por exemplo, a seleção argentina, que foi trágica, né? Entre 2017 e 2018, uma Copa do Mundo muito ruim, um caos administrativo completo e muitos problemas de relacionamento. Isso já aconteceu com o São Paulo em outros clubes, inclusive em clubes em que ele teve bom trabalho. Por exemplo, no Santos, a relação dele com a diretoria não era boa, internamente com alguns também tinham questões, porém o campo entregava e sustentava o trabalho do Sampaoli, que de fato foi muito bom. Tem algumas diferenças do trabalho do Sampaoli no Santos para o Atlético, por exemplo, tem algumas diferenças para o trabalho mais recente no Sevilha, né? Foram duas passagens, num primeiro momento um início bom e depois uma estagnação. Ele sai do Sevilha e vai para a Argentina. Depois da Argentina, tem o ótimo trabalho no Santos, dá para falar que foi muito bom, porém muito intenso, com questões de relacionamento. E repito, ele já falei isso algumas vezes em outros programas da TNT, ele tomou 11 cartões amarelos no Brasileiro de 2019, mais do que o Felipe Melo. No ano seguinte, no Galo, esse número de advertências subiu e ele chegou a cumprir 4 ou 5 jogos de suspensão, sempre numa relação muito explosiva ali com a arbitragem. Então, assim, o Sampaoli é essa bomba relógio de ideias, né, de personalidade, de intensidade e de alguns atritos de relacionamento. Isso aconteceu, por exemplo, quando ele comandava o Chile, aconteceu quando ele comandava a Argentina, aconteceu em parte quando ele comandava o Santos. Mais recentemente no Sevilha, o trabalho foi muito ruim, com menos de 40% de aproveitamento. As ideias do Sampaoli, quando bem aplicadas, são fantásticas e normalmente entregam um jogo muito vistoso e legal de ver. A questão é por quanto tempo e os resultados disso. Se a gente for olhar o Sampaoli enquanto treinador, o primeiro grande trabalho dele é esse aqui. Por mais que as pessoas falem da Universidade do Chile, começa a dar mais resultado, ele começa a ser bem falado ainda no Emelec. O trabalho da Universidade do Chile é excelente e até hoje é onde ele conseguiu mais títulos. Ele emenda uma sequência muito boa com a seleção chilena e, de fato, ele entrega resultados, ele faz parte e ajuda a construir uma geração histórica da seleção chilena. O início no Sevilha aqui é bom, ok, e depois dá uma estagnada. Na Argentina, o trabalho é trágico, no Santos é muito bom, no Atlético foi decepcionante, por mais que ele tenha liderado por 7 rodadas do Campeonato Brasileiro, tenha sempre ficado entre os 4, foi abaixo do que se esperava, também com oscilações de rendimento, né? Alguns jogos muito bons e alguns jogos muito ruins, e casa um pouco com o modelo de jogo do Sampaoli, que correr para trás, transição defensiva é um problema, e talvez ele tenha que ficar atento com isso no Flamengo, até pelas características dos jogadores. Diferenças de Santos para Atlético. Você tinha aqui em vários momentos uma saída ou um time que tinha um desenho de sair com 3 zagueiros ou com 3 homens ali, diferente um pouquinho do Santos, que era uma outra configuração, por várias vezes uma saída mesmo com 4 homens, né, com os 2 zagueiros e os 2 laterais. O Sampaoli gosta de pontas bem abertos, de alargar o campo, seja com alas ou com os pontas. No Santos, por exemplo, ele tinha Soteldo do lado esquerdo, Marinho do lado direito. Ele também contava com pontas velozes e intensos,
no time do Atlético Mineiro. No Olympique, ele tenta fazer ajustes e adaptações. O início é bom, o trabalho que durou mais de um ano tem momentos bastante interessantes e outros de oscilações. E aí a volta para o Sevilha ela é muito ruim. O Flamengo contrata um treinador que entrega uma garantia? Não, mas entrega ótimas ideias e um potencial muito bom, para de fato recolocar esse time no trilho do bom caminho, dos bons resultados, das vitórias, mas nesse momento, para o Flamengo, a impressão que dá é que não basta só o resultado, é preciso vir com o desempenho e com o futebol vistoso, dominante e por aí vai. E aí ele tem algumas coisas, ou algumas questões de lado de campo, de alargar o campo, de gostar, quando o time está em posse, em vários momentos você vai ter uma linha de 5 ofensiva, né, com 2 homens bem abertos e 3 por dentro. O Vitor Pereira tentou aplicar isso no Flamengo em alguns momentos, o Cebolinha foi o grande beneficiado com a passagem do Vitor Pereira por lá, porque ele recuperou confiança, passou a jogar, em alguns momentos até a jogar bem. E aí, por exemplo, o Everton Ribeiro acabou prejudicado. A gente precisa entender como o São Paulo vai utilizar isso. É muito provável que jogadores como o próprio Cebolinha sejam beneficiados. Outros podem recuperar espaço. Esses homens de lado, velozes, que abrem espaço, né, que dão essa intensidade pelo lado, eles tendem a ser beneficiados. A gente tem que ver como ele vai mexer e o que ele vai pensar, por exemplo, a respeito do Gabigol. Será que ele vai jogar o Gabigol para o lado direito, jogando como um falso ponta aberto da direita para dentro? Será que ele vai efetivar, de fato, um ponta muito aberto pelo lado esquerdo? Agora ele tem o retorno do Bruno Henrique, né? Ele pode relapidar o Bruno Henrique e adaptar. Então, assim, ferramentas e peças ele tem para fazer um time jogar muito bem. A questão é essa intensidade, e quando eu digo intensidade, não é só do jogo, mas é de personalidade do Sampaoli, o quanto isso pode impactar no dia a dia do Flamengo, onde tudo é muito mais explosivo, principalmente se os resultados não vierem de maneira imediata, como vai ser essa relação dele com a diretoria. E tem uma outra questão que eu acho que o torcedor do Flamengo vai precisar se acostumar, que não dá para chamar de rodízio, mas é uma variação de escalações que o São Paulo gosta, ele tem isso como um conceito, e como é que vai ser mexendo com algumas peças muito grandes no Flamengo, se isso acontecer. Eu queria, inclusive, recorrer ao SofaScore, como eu sempre faço aqui, eu vou dar uma olhada em alguns desenhos de time do São Paulo, para a gente comparar escalações, e ver que pode dar muito certo no Flamengo, mas se o campo não responder rápido, isso pode criar um ambiente de ebulição. E sendo o São Paulo o cara à frente disso, é tudo mais. Como eu disse, com o São Paulo não tem meio termo, é 8 ou 80. O SofaScore, o link está na descrição do vídeo, é o melhor aplicativo de resultado e estatísticas em tempo real, para você comparar números, para você acompanhar jogos que você não está conseguindo ver, ou que você está vendo e quer, por acaso, fazer um mapeamento ali de estatístico, mapa de ação, comparar a atuação de jogadores, enfim. SofaScore, para mim, é disparado o aplicativo que eu mais uso no celular depois do WhatsApp, sem dúvida nenhuma. E eu vou recorrer a ele aqui para a gente pegar algumas escalações, por exemplo, do Santos de 2019, e aqui eu estou num jogo entre Goiás e Santos, inclusive um jogo que o Marinho se machucou, mas ó, o Marinho bem aberto pelo lado direito, Soteldo bem aberto pelo lado esquerdo, pisando na área, com o Eduardo Sacha tendo liberdade aqui, inclusive de passear fora da área, né? A camisa 9 chegou a ser um problema, né, em vários momentos do Santos. Essa atuação, o 4-1 contra o Cruzeiro, por exemplo, foi muito bom. E você tem o Marinho de novo, muito aberto pelo lado direito, Soteldo bem aberto pelo lado esquerdo, Sacha flutuando por dentro, gerando espaço. E aí você tinha um meio-campo com o Carlos Sanches, que também tinha uma função de aproximação da área, né, muito grande. Ele pode fazer isso aqui, por exemplo, o Gerson pode ser o Carlos Sanches desse time do Flamengo sem problema nenhum, pode ser o Everton Ribeiro também, o Alisson, um volante que ficava mais, aí aqui a gente imagina o Thiago Maia, e o Evandro também tem uma liberdade pelo lado, e aqui a gente está vendo uma escalação de variação, também pode ser o papel exercido e executado pelo Gerson. Aqui a gente poderia ter Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro, por exemplo, se a gente quiser fazer esse espelhamento. Pedro, ou se quiser um atacante de mais movimentação, Gabigol, e aí 2 pontas, um deles provavelmente o Everton Cebolinha. Jogadores de meio campo,
do time do Santos se deram muito bem, né, com o Sampaoli. O Carlos Santos fez um campeonato maravilhoso. Se a gente quiser vir mais para frente e comparar as escalações do Atlético, você já vai ver uma diferença, inclusive na formação ou na forma de desenho desse time. Mas, de novo, Savarino bem aberto, Keno bem aberto do outro lado, né? Muito ponta. Você vê ele como o Atlético empurrou aqui o adversário para trás, né? E aí você tinha de novo por dentro o Natan e o Alan Franco dando uma circulação de posse e o Jair ficando um pouco mais no desenho que aqui está como um 4-1 e o Eduardo Sacha lá, né, de novo, um atacante de movimentação de gerar espaço. E aí a gente vai ver como ele lida, por exemplo, com o Pedro, né? Mais outro jogo, e a gente pode pegar outras boas atuações do Atlético dele para fazer essas comparações e vai sempre ver como as peças abertas são fundamentais. Dando um pulo para o Olympique de Marseille, por exemplo, você consegue fazer comparações de como esse time jogava aqui já com uma alteração com Milik e Payet jogando mais à frente, né? O Payet e, de novo, os dois flutuando, mas o Milik tendo mais aproximação dentro da área, mas fundamental aqui no caso, como ele jogava com 3 zagueiros, tendo 2 alas bem abertos. Então, é um treinador que varia formas, varia escalação, varia sistema tático, mas precisa de intensidade, movimentação e tem um problema na transição defensiva. Ele muitas vezes gera espaço. Os times do São Paulo eles eram atacados em velocidade com alguma facilidade quando o time conseguia romper a primeira linha de marcação lá em cima. E aí é uma questão que ele vai precisar ver nesse Flamengo, né? O Flamengo é um time que não só com o Sampaoli, mas com outros treinadores, passou por essa questão, né, do correr para trás, do problema da transição. Talvez só não tenha tido tanto problema com o Jorge Jesus, porque o encaixe da marcação lá em cima ele era muito, muito, muito bem feito, né? Então você tem variações de desenho do time do Olympique aqui, ó, por exemplo, o Gerson com o Sampaoli tinha uma outra forma de atuar, né? Se a gente pegar aqui na Ligue 1 e pegar a temporada 21-22, a gente vai ver um Gerson aberto pelo lado esquerdo e tendo um papel bem ofensivo, né? Inclusive na Ligue 1, marcando 9 gols, né? Bem acima daquilo que ele está acostumado a entregar. Então o Flamengo vai em cima de um cara que, num geral, tem uma boa reputação no futebol brasileiro. O trabalho no Santos foi ótimo e no Atlético foi bom. Poderia ser melhor, mas teve um quê de decepcionante. E aí a gente vai ver se no Flamengo ele vai ter mais elementos de Santos ou mais elementos de Galo, ou se ele vai se reinventar e fazer uma nova obra. Mas, de novo, ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Assim, eu não vejo o Flamengo numa água de salsicha. Assim, meio termo não vai ter. Ou esse time vai voar ou vai ser uma parada basicamente insustentável. E aí é aquela questão, como diria o outro, só o tempo dirá, né?